Olá, tudo bem? Eu vou ensinar como é que faz a instalação, configuração e como restaura um backup no SQL 2019, certo? Essa máquina aqui eu estou fazendo por acesso porque isso é outra máquina, uma máquina diferente da minha. A minha máquina está aqui com o Windows 11, vou mostrar a vocês. Essa é a minha máquina, certo? Você vê que ele é uma máquina um pouquinho mais potente, mas eu estou fazendo uma máquina um pouco mais antiga, um pouquinho mais fraca, que está com Windows 10, para vocês verem também como funciona bem qualquer máquina. A vantagem também é que essa máquina que eu estou fazendo, ela está zerada. Então é uma máquina que está limpa, a instalação limpa, ó, você pode ver, é um i3 da 8ª geração, ela tem uma boa quantidade de memória, mas ainda assim, ó. Outra coisa que sempre a gente tem que olhar antes de instalar é qual é a versão do sistema operacional. Esse é um sistema operacional de 64 bits, então a gente vai entrar lá e vai colocar no Google. A gente vai instalar a versão Express mesmo, que é a versão gratuita do SQL Server. Então eu vou botar aqui SQL 2019, ó, Express Download. A gente tem que fazer o download de duas aplicações, que é a aplicação, opa, que é a aplicação onde vai ter o gerenciador do banco de dados mesmo, tipo, onde ele vai estar rodando, e do manager, que é para a gente poder mexer e restaurar o banco, certo? A gente vai aqui mesmo nesse primeiro, sempre no da Microsoft, e vai baixar a versão para o Brasil. Vamos lá baixar. E aí ele vai ter aqui. Pode ver que ele é um instalador online, né, de 6 MB. Vamos instalar ele. E aí aqui ele está baixando e a gente vai dizer se a gente quer o básico, que ele é completo, se é baixar a mídia. Eu vou botar aqui selecionar o básico, que aí ele vai baixar. Selecione o tipo de instalação básica para instalar a funcionalidade do mecanismo do banco de dados e vai fazer com a configuração padrão, certo? Vai instalar ele. Vou aceitar os termos. E aqui ele vai baixar. Vamos no local de instalação, vamos lá ver que são 600 MB. Então ele está baixando aqui. E aí, ó, um detalhe, nessa versão 2019, agora ele também tem o SQL Server para Linux, né? Então quem quiser instalar, tem a versão também para Linux, que aí é um passo a passo um pouquinho diferente. Não é como o instalador do Windows, mas é o mesmo SQL, o mesmo gerenciador. E aí ele vai instalar, vê que ele tem uma certa agilidade em baixar esse instalador direto no site da Microsoft. Vê, ó, ele já baixou e já começou a instalação. Ele já fez o download e já está instalando com todas as dependências, tudo que precisa para que o SQL Server funcione no computador. Aí é só aguardar ele concluir essa parte e aí a gente vai para a parte de baixar o Manager, que é a parte visual da gente gerenciar o banco de dados, certo? Que é por onde a gente vai conseguir entrar e vai conseguir restaurar, fazer backup, importar, copiar dados. Então, quando terminar a instalação do gerenciador, a gente vai instalar o Manager. Pronto, você vê que ele já concluiu a instalação. Ele vai dizer aqui, instalação concluída com sucesso. Ele está dando aqui o nome da instância. Ele instalou a instância padrão do SQL, certo? Seja qual for a versão, ele sempre vai instalar a instância com o nome SQL Express. Se a gente tivesse baixado lá naquele comecinho, onde a gente baixou, se a gente tivesse pego a versão da ISO, a gente poderia instalar e a gente mesmo faria a configuração da instalação. Aqui ele fez a instalação completa e configurou tudo automaticamente, certo? Ele fez mais algumas observações aqui, onde ele deixou a pasta de instalação, a versão do SQL 2019, que é a versão 15.0, certo? Então aqui a gente tem algumas coisas. Aí por aqui mesmo a gente consegue instalar o Manager, que é o SMS. Se a gente clicar, ele já vai perguntar lá, mandar para a gente para o site da Microsoft, onde vai estar o Manager do banco de dados. Então ele tem aqui, ele vai mostrar o download do SQL Manager. Então vou fazer aqui, ó, download do SSMS. E aqui, vê que ele já está na versão 20, mas é o instalador do 2019. Vai ser compatível com o 2019 e até com versões anteriores. Então ele está baixando. Certo? Você vê que ele é um pouquinho grande. Vou deixar ele baixando. E quando a gente voltar ao vídeo, ele já vai estar baixado e a gente já vai estar fazendo a instalação. Pronto, concluiu o download. Está aqui. Vamos executar. A gente pode fechar aqui a instalação anterior.
lá na pasta download e executar ele por lá. Ele tá abrindo aí. E agora é só instalar. Sim. Isso aqui eu já posso fechar. Ele concluiu a instalação. Você vê que aqui ele está perguntando se você quer. Ele está informando que precisa reiniciar o computador para concluir. Na verdade não precisa. É necessário às vezes reiniciar o SQL, né? Então nesse caso eu não vou precisar reiniciar o computador, só vou clicar em Close. Vamos lá abrir o gerenciador que a gente instalou. A gente clica aqui em alguma letra só para a gente poder ir lá no M. Aí vê que a gente tem duas pastas aqui, o SQL Server 2019, que é o gerenciador do banco de dados, e o Manager, que é a ferramenta que a gente usa para poder acessar, manipular, entendeu? Graficamente o banco. Então é o Manager 20, mas o banco de dados é o 2019. A gente vai lá no Manager 20 Studio, vai abrir ele vai iniciar aí. E aqui, ó, você vê que a gente tem alguns níveis de autenticação dentro do SQL Server, que é a autenticação via Windows, que ele vai pegar o usuário que fez a instalação, certo? Ele já dá permissão, você vê que está aqui com o meu nome Eric. E tem a versão do SQL Server mesmo, que ele vai pedir um usuário e senha dentro do SQL. A gente não configurou o do SQL, a gente vai usar a versão do Windows. E como a gente está mais focado em restaurar para a gente poder exportar e fazer backup, a gente não vai comunicar com nenhum sistema, a gente vai ficar só nessa parte da autenticação de Windows mesmo. Tem um detalhe aqui, quando a gente tenta entrar, às vezes ele está aqui como mandatório. Se ele tiver assim e eu tentar conectar, ele vai dar erro, certo? Então, sempre lembrar de mudar para opcional e ele vai conectar. Aí você pode até vir aqui em opções e tirar, deixar só a entrada padrão. E aí ele vai conectar, certo? Aqui a gente tem o SQL, onde a gente vai ter aqui também as bases, database, onde a gente tem as bases, e a gente vai aqui restaurar. Vou clicar com o botão direito e a gente tem aqui o Restore Database. Aí a gente tem um detalhe, ó. O banco que a gente tem, que é esse aqui, ele está realmente como um banco de backup. Tá? Deixa eu ver onde eu botei ele. Aqui, Backup SQL 2019. Ele está aqui, ó. BAK, backup, é um banco mesmo. Às vezes a gente tem ele que é o LDF e o LGF, não, MDF. A gente vai restaurar e a gente vai ver direitinho como vai ficar. Que é o banco mesmo e o log, é o MDF e LDF. Aí pra gente fazer pelo banco, pelo arquivo do banco, a gente vai vir aqui em Attach, que é a mesma coisa. Se tiver em português vai ter o nome anexar, onde a gente vai anexar o banco. Mas como a gente já tem o backup, o arquivo de backup, a gente vai restaurar o banco. Então a gente vai aqui, Restore Database, que na versão em português vai estar Restaurar Backup. Vou vir aqui, Restore Database. Outro detalhe, se você for anexar o banco tendo o LDF e o MDF do banco, você tem que abrir o Manager como administrador. Aqui, se eu for restaurar, ele vai restaurar. Mas ó, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá no Manager Studio, certo? Vai clicar com o botão direito, vai vir aqui mais e a gente vai executar como administrador. Aí a gente vai abrir ele como administrador. Aí a gente vai conseguir anexar o banco de dados, certo? Se ele não tiver como administrador, a gente não consegue, ele fica dando erro. Vou conectar. Vamos lá restaurar essa base. Restaurar bases. Aí a gente vai vir aqui, ó, por esse aqui, certo? Device, que é pelo disco, tá? A gente vai vir pelo arquivo mesmo, vai adicionar e a gente vai procurar onde ele tá, certo? Esse aqui a gente botou lá na pasta documentos, né? Só que acontece, até é bom a gente ter colocado lá na pasta documentos. A pasta documentos, ela vai ficar aqui dentro de usuários. O usuário do computador é o meu usuário, só que ele não consegue acessar essa pasta. Mesmo que a gente venha aqui, pegue o caminho e coloque lá, se eu apagar e colocar aqui o caminho, ele não deixa acessar. Então sempre, ou você vai botar numa pasta raiz, certo? No disco C raiz, ou dentro de uma pasta que você tenha permissão de mexer. Vamos lá tirar ela daqui então. Vou tirar ela aqui e eu vou botar dentro do disco D, tá? Aqui em disco D. Ele vai copiar e agora sim a gente vai conseguir localizar ela. Se eu for lá no disco D, ele vai estar aqui, ó, backup SQL, vai aparecer e eu vou dar OK. Vou dar OK de novo. Aí a gente tem também alguns detalhes. Aqui você pode mudar o nome do banco. Vou botar aqui, teste. Ele vai estar mudando o nome do banco. Se você estiver restaurando para
para um sistema mesmo, você não vai alterar o nome do banco, certo? Você vai deixar o nome que está. Mas como você está restaurando para você manipular e tipo extrair dados, você pode alterar, principalmente se você tiver o mesmo banco do mesmo sistema várias vezes. Então você pode alterar. Se você quer só substituir, você vai vir aqui em opções e vai vir aqui, ó. Ele vai substituir, subscrever o banco que já existe, tá? Se você também quiser mudar o caminho onde está o banco, você vai vir aqui em arquivos. Você vê que ele está aqui. Ele vai restaurar em C, programas, nananana. Só que eu não quero que ele restaure aqui. Eu quero que ele restaure nessa aqui onde a gente colocou. Backup SQL mesmo. Aí você pode vir aqui copiar, certo? Tanto pode copiar como pode ir direto por aqui. Eu vou dar 2 cliques. E aí você vê que ele vai restaurar aqui, ó, teste e o nome.mdf. Aí a gente não apaga, a gente tem que deixar essa barrinha e todo o resto depois. Eu vou colar. E aqui ele vai deixar o banco. E abaixo ele vai botar o caminho do log. Tá vendo? LDF, que é o log. E é a mesma coisa que a gente vai fazer. Vai apagar da barrinha para trás e vai colar. Vê que ele já vai trazer aqui para esse caminho. Então eu vou dar OK. E ele vai começar a restaurar. Vê que ele está restaurando aqui, ó, refazendo. Aqui a gente tem o banco real onde ficam os dados. E aqui a gente tem o log, que são as informações que aconteceram dentro do banco, certo? Update, alteração, delete, tudo ele vai ter aqui dentro do log. Então, essa é a forma que a gente tem de restaurar. Se a gente for agora aqui no nosso Manage e a gente atualizar, ele já vai aparecer. Se os databases estiverem abertos e não aparecer de cara, você vai clicar com o botão direito e vai dar aqui um refresh ou atualizar na versão em português. Refresh e ele aparece. Se eu clicar aqui nele e vir aqui em nova New Query, ele já vai habilitar para a gente poder fazer alguma consulta. Se eu vinha lá, SQL. Asterisco from, então select asterisco from, a gente vai estar selecionando de alguma tabela. Eu vou botar uma tabela que tem nesse banco de dados. Então essa aqui é a tabela de produtos. Vou lá e vou executar. Você vê que ele mostra para mim todos os produtos que tem nessa tabela, certo? Então é basicamente assim que a gente vai conseguir instalar o SQL, restaurar o banco de dados e acessar os dados.